Saudações, meus amigos, meus amados haters, diretamente da Max Arena em São Paulo, vai começar mais um Política em Alto Nível pelo canal 581 da sua antena parabólica, a TV The News arrebentando, em breve também nos canais a cabo. Se prepara para essa surpresa, nós vamos arrebentar em audiência pelo Brasil inteiro. Nosso tema de hoje do programa é bem simples. O Brasil precisa se pensar, se repensar, definir qual é o seu propósito, o seu projeto estratégico de nação. E já tem gente, graças a Deus, fazendo esse trabalho com seriedade no país. E hoje a gente vai conversar com um grupo, com o Instituto Sagres, que já elaborou um projeto estratégico de nação para o Brasil e que a gente precisa levar essa discussão para toda a classe política. Você, deputado, você, senador, toma vergonha na cara. Você, candidato a alguma coisa, toma jeito. Vamos começar a discutir o Brasil sério, programaticamente. Para isso, a gente vai ter hoje aqui o general veterano Luiz Eduardo da Rocha Paiva e Maria Verônica Corilli, que são do Instituto Sagres e que vão participar com a gente dessa conversa, comigo sempre, Suzana Duval, para esse debate relevante sobre política pública e sobre o que o Brasil, que Brasil a gente quer. Saudações a vocês e vamos lá, vamos contar a história desse projeto que vocês fizeram, mas antes eu peço que vocês falem o que é o Instituto Sagres, para o pessoal entender. Boa tarde, Serrão. Boa tarde, Suzana. Satisfação estar aqui com vocês e com a audiência. Este programa ele tem se tornado cada vez mais bem sucedido e mais respeitado e admirado pela sociedade. Parabéns. O Instituto Sagres ele foi fundado em 2024. Foi fundado por militares da reserva do Exército Brasileiro. 6 amigos militares saíram para a reserva, praticamente todos especialistas em estratégia, planejamento estratégico, cenários, pensamento de longo prazo. E uma observação importante, a gente sabe que no nosso modelo brasileiro, e praticamente ao redor do mundo, o militar das forças ele sai ainda bastante novo e muitíssimo preparado. Então, essas pessoas já se conheciam, evoluíram as discussões e fundaram o Instituto Sagres. Isso nos idos lá de 2004. Portanto, estamos fazendo agora, fizemos em novembro do ano passado, 20 anos. Com um belíssimo portfólio, 90% ou mais do nosso portfólio formado por clientes do Estado brasileiro, né? Dos 3 poderes, muitos tribunais, muitos ministérios, agências, instituições diversas, né, da administração pública descentralizada, ou seja, a indireta, né, que nós tratamos no Brasil. E esse portfólio ele nos é muito caro, Serrão e Suzana, está inclusive atualizadinho lá no site do Sagres. Hoje, nos dias de hoje, aliás, nos últimos 7, 8, vai para 10 anos, o público associado do Sagres, o nosso quadro de associado, ele é constituído por aproximadamente 50%, 60%, 40%, isso varia um pouco, de associados da reserva das Forças Armadas e associados civis. Alertando ou destacando o seguinte, os nossos associados civis são também, a grande maioria, vindas de instituição de Estado. Ou seja, nós temos aí os veteranos, os militares da reserva do Exército, da Marinha, do Brasil e da Força Aérea Brasileira. Temos um grupo muito bom também de pessoas concursadas, aposentadas. Nesse grupo estou eu. Eu fui de uma vez servidor público, nunca mais a gente deixa de ser. Eu sou da carreira
do Ministério da Fazenda, tá? De auditor federal. Tenho meus 35, 36 anos entre Caixa Econômica Federal, lá no início, Polícia Federal, Caixa Econômica Federal, Ministério da Fazenda, Advocacia Geral da União. E de lá, no mês da minha aposentadoria, eu já estava conectada com o Instituto Sagres, porque foi um encontro bem sucedido, nos encontramos na reitoria da Universidade de Brasília, e aí na semana seguinte eu vim conhecer e por aqui estou. Isso está fazendo em torno de 15 anos. E foi assim, né, Luiz Eduardo, que ela virou a Marechal Verônica, né? Só para resumir, né? Aqui ela sem dúvida nenhuma, a comandante em chefe, além de presidente. Legal, muito bom. Conosco hoje também, a nossa audiência hoje vai proporcionar, tá tendo a chance de ter uma conversa com um dos maiores e melhores pensadores militares do Brasil, que é o Luiz Eduardo da Rocha Paiva. Acho que, se eu puder hoje dizer que... Eu classifico ele como o melhor, mas tem um outro também que é brilhante, que chama-se Eduardo Vilas Boas. É um time da pesada, juntando esses dois, e mais a turma que está aí no Sagres. Então a gente vai poder tratar seriamente sobre a questão brasileira. Como é que é planejar, como é que é fazer um projeto estratégico de nação? Eu agradeço pelas suas palavras, por demasiado bondosas com relação à minha pessoa. Realmente você tocou num ponto muito bacana aí, que é muito prazeroso e muita satisfação. Eu sou grande amigo, nós somos colegas de turma, fomos formados juntos na academia, eu e Vilas Boas, né? E a vida toda, não só nós, mas dentro da força, e mesmo no mundo civil, a ideia de um projeto de nação sempre existiu, né? E algumas vezes até surgiram. No tempo do regime militar, nós tivemos alguns projetos de nação, não com um horizonte tão amplo como hoje em dia se faz, mas nós tivemos projetos, tanto que o Brasil teve um salto de 48ª economia do mundo para a 8ª economia do mundo, não foi à toa, porque tinha projeto de Estado, né? Tinha um programas de Estado sucessivos. Então, o que nós fizemos aqui no Instituto Sagres, uma parceria com o Instituto General Vilas Boas e com o Instituto Federalista aí do Paraná, né? O Vilas Boas, numa conversa comigo, quando ele estava criando o Instituto General Vilas Boas, ele manifestou o sonho de ver um projeto de nação. E nós já vínhamos no Sagres falando sobre isso junto com o federalista. Então, como se diz na gíria, nós juntou a fome com a vontade de comer. Então, nós fizemos uma parceria, os 3 institutos, e um trabalho que foi conduzido ao longo de 2 anos e meio, em plena pandemia, nós conseguimos, com 40 colaboradores, metade deles civis, metade militar, mais ou menos isso assim, nós conseguimos, gente especialista de várias áreas, nós conseguimos fazer um projeto de nação. Foi um trabalho de 2 anos, não foi, de repente, de um ano para o outro, como às vezes a gente vê um candidato se lança à presidência da República e vem com um projeto. Não se sabe como que foi feito aquele projeto. Aqui não. Aqui foi feito um projeto estudando-se alguns projetos setoriais de vários segmentos da sociedade e do Estado, e nós juntamos 102 temas estratégicos, depois reduzimos para 60, fazendo uma integração, eliminação, julgando aqueles mais importantes. E quando nós tivemos 60, nós chegamos a 60, nós pedimos a esses 40 colaboradores que indicassem os 20 mais importantes. E daí nós selecionamos 37 temas estratégicos, que são aqueles temas que a gente julga que terão maior impacto no horizonte temporal de 2035. Nós começamos a fazer em 2020, o horizonte temporal de 15 anos, portanto, abrangendo sucessivos governos. Então, foi elaborado nessa parceria com o Instituto General Vilas Boas e o Instituto Federalista, o Instituto Sagres, e o lançamento foi no dia 19 de maio de 2022, em pleno governo Bolsonaro, lançamento com a presença do vice-presidente da República, então vice-presidente General Mourão, autoridades civis e militares. Mas era um ano eleitoral, nós tínhamos que esperar chegar ao fim do ano para o projeto entrar em execução. E depois a gente pode até conversar por que ele não entrou, fica fácil de imaginar por quê. Não era um projeto voltado para o governo Bolsonaro de forma nenhuma, tanto que o horizonte é 2035, é um projeto de Estado, voltado à nação e não para o governo. O texto já foi atualizado em 2024 e ele foi acessado no site do Instituto Sagres.
na íntegra do projeto. É um projeto de Estado, não é de governo. Tem um cenário integrador para 2035, constituído, integrando os cenários temáticos, que são, nós vamos falar mais a miúde nisso mais adiante, que são cada tema estratégico, que são aqueles temas que a gente julga que impactarão até 2035. Então, cenários temáticos, dos temas estratégicos, integrando aqueles 37 cenários, os 37 temas, chegou-se o cenário integrador. E daí surgiram propostas de objetivos nacionais ou objetivos políticos, diretrizes político-estratégicas e óbices para alcançar esses objetivos nacionais. Os objetivos e diretrizes do projeto são os rumos para cumprir suas 4 obrigações básicas. É a gestão estratégica, o desenvolvimento nacional, a segurança interna e externa e o bem-estar da nação. Já adianto que esse projeto propõe um Estado facilitador e indutor, e não gestor centralizador. A gestão estratégica que a gente propõe é indutora e facilitadora, e não gestora e centralizadora. A finalidade do projeto é proporcionar liberdade com responsabilidade. A minha liberdade é limitada. Até onde? Ela vai até onde começa a do próximo. Então, é liberdade com responsabilidade e disciplina, justiça com legalidade estimada, e não uma legalidade por arbítrio, mas uma legalidade legitimada para fazer justiça em prol do interesse público, soberania popular e soberania nacional e felicidade geral da nação, vamos chamar assim. E a Verônica vai falar, então, qual foi a visão de futuro para o Brasil 2035 que nós imaginamos no projeto. Se você quiser fazer alguma intervenção agora, porque ela vai ler daqui a pouco, ela vai ler qual é a visão de futuro para o horizonte temporal de 2035, que norteou a elaboração do projeto. Não, é genial isso. O que eu quero até meio provocar vocês, né? Por que que a classe política tem tanta dificuldade no Brasil de embarcar num projeto desse, que é um negócio óbvio, né? A gente está discutindo um Brasil melhor que vai ser bom para todo mundo, principalmente para a própria classe política. Por que que os nossos políticos não têm interesse nesse debate mais aprofundado? Não tem preparo e visão estratégica. Os nossos políticos, eles são imediatistas. O que vale é a próxima eleição. Ou então o que vale é a emenda parlamentar que eu quero para mim. É isso que vale para eles. Não vale a nação, não vale o bem comum, não vale nada disso. Infelizmente, agora, não todos os políticos, logicamente. Nós temos hoje em dia uma... Tá mudando, tá mudando. E aí sim, e vamos ver, a nossa esperança é esse pessoal, mas precisa, dentro do Congresso, ter uma frente parlamentar de defesa da soberania, liberdade e justiça. Soberania, liberdade e justiça. Uma frente parlamentar, não precisa nem ter muita gente, não. Basta ter uma boa liderança, mas com estratégia. Nós já propusemos isso para alguns parlamentares e eles não tocaram para frente. Fazer uma frente não precisa ter muita gente, porque interessa as bandeiras que essa frente vai defender, ela vai levar as bandeiras e, com a liderança que eles têm, eles vão atrair gente para defender essas bandeiras ou para impedir que algumas bandeiras radicais sejam impostas. Legal, boa. Luiz Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Verônica, Serrão. O senhor falou no despreparo da classe política para alguns temas aí que são de importância para a soberania nacional. E eu imagino que também esse despreparo seja da população também. O Instituto Sagres, ele faz cursos, treinamentos também, ou por enquanto é mais o debate? Não, nós temos curso pronto de geopolítica, e já até fizemos umas 2 vezes, né? E já fizemos, mas o difícil é conseguir gente para fazer o curso, porque a gente faz até de graça, já fez até de graça, não é logicamente, mas se não for necessário, a gente faz até de graça. Posso complementar rapidamente? Suzana, né? Suzana, é muito oportuna, apropriada a sua provocação, a sua pergunta. Nós tínhamos, nas diversas áreas de conhecimento do Sagres, reunimos uma vasta experiência em capacitação e desenvolvimento de gestores públicos, principalmente. A
a pandemia, houve de lá para cá, uma pequena mudança de concepção, o paradigma foi mudando e hoje as pessoas buscam e querem e aceitam muito mais os cursos ministrados, dados via uma plataforma de educação à distância, uma plataforma de AD. Nos 2 últimos anos, a gente teve a oportunidade de examinar diversas propostas de plataformas a partir do Moodle e tal, e agora, recentemente, nós fechamos uma parceria com uma plataforma muito bacana de educação à distância, com interação, com instrumentos de interação, educando os educadores, aprendizes, aprendentes e tal. E acredita-se que daqui para meados do ano, início do próximo ano, a gente já tem aí eleitos agora diversos cursos que já estão sendo demandados. Quando a gente parte para um EAD, dança cultural, a gente não pode deixar perder-se qualidade. Então, eu preciso de ferramentas, Suzana, que provoquem e promovam uma aprendizagem de alto nível. E na área de políticas públicas, agronegócio, planejamento de longo prazo, segurança e defesa, geopolítica, tem sido um dos temas hoje mais solicitados. Então, acredito que dentro de muito em breve vocês vão ver cursos abertos. O general Rocha Paiva falou uma coisa extremamente importante. A questão não é capitalizar os SAGRES e nem os instrutores, professores com cobrança dos cursos. Até para uma instituição interessada, como a gente está acabando agora, uma instituição aqui do governo do Distrito Federal, totalmente pro labore. Quando o público-alvo se envolve, demanda, quer e a gente vê interesse. Ô, Serrão, você vai ver agora, a Verônica vai falar sobre a visão de futuro, Brasil Sonhado 2035. Você preste atenção, vê se tem alguma coisa de radicalismo ideológico de direita, porque acusaram o Projeto de Nação de ser um projeto de direita, né? E nada a ver com isso aí. É porque tinha muito general ali, o pessoal tende a ter uma certa doença de achar que o general é direita. Agora, Não, o general tenta ser direito, né? Eu sempre digo o seguinte, eu não sou nem de extrema direita, nem de extrema esquerda, eu sou de centro, mas não é centrão. E eu sou de centro, eu sou aquele que sou democrata, liberal, mas defendo políticas públicas para atender as populações carentes, né? As camadas carentes da população, mas se for preciso pegar em arma para defender a democracia, eu pego. Eu sou radical na defesa da democracia e não na defesa de ideologias radicais. Então, veja agora o que é o Brasil sonhado e veja se tem alguma coisa de ideologia radical nisso aí. Isso. Legal. Complemento, antes de ler o pequeno texto aqui, complemento dizendo o seguinte, o Brasil que sonhamos, o Brasil que queremos é em 2035. Quando a gente constrói um cenário prospectivo para subsidiar planos estratégicos, a gente se transporta e leva os participantes a se transportarem para o horizonte temporal e olhar a partir daquele prisma. O que eu devo estar, como que deve estar no meu país, o que eu desejo para estar vivenciando dentro deste horizonte temporal. E por aí a gente chama de visão de futuro para o Brasil em 2035. E o senhor fez uma pergunta, general Rocha Paiva, eu quero fazer uma outra, não é uma pergunta, um convite. Olhe, escute neste conceito, nesta visão de futuro, se há ali algo que não lhe seja importante, até no nível pessoal, que não lhe seja importante ou você não queira para você e para o teu país. Legal, bom desafio esse, legal. Vejam, são 4 assertivas que compõem uma visão de futuro. Para o Brasil, ser um ator global que participe de acordos regionais e extrarregionais, mas preserve o máximo de liberdade de ação para garantir interesses importantes ou vitais. Boa. Segunda assertiva, ou seja, no contexto, no texto, ser reconhecido no mundo como promotor da paz e dos direitos humanos, alcançar
um alto grau de desenvolvimento e poder nacional que lhe permita garantir a soberania, a exploração responsável do patrimônio, a integridade territorial, a projeção de áreas, a projeção em áreas de interesse de forma pacífica e a segurança e bem-estar para a sociedade como um todo. Constituir uma nação que comungue de valores morais, cívicos e democráticos, que fortaleçam a coesão nacional e social. Que país seria este? Né? A pergunta minha agora. Que país seria este com essas 4 propostas, esses 4 propósitos? Bem-estar social, soberania, segurança nacional, desenvolvimento, direitos humanos assegurados, exploração responsável do patrimônio, para não dizer desenvolvimento sustentável. Isso aí. Participante dos acordos regionais e extra-regionais, vejam. Mas que preserve a liberdade de ação, a autonomia. Nada de estranho nos parece. E quem seria contra isso? Ninguém. Complicado, né? Então, essa foi a visão que norteou a elaboração, e ela está na introdução do projeto, o que está lá no site do Sagres. O Projeto de Nação Brasil 2035, na realidade, ele não é projeto, ele é uma proposta de uma política nacional. Porque ele está no nível estratégico nacional, acima dos níveis estratégicos setoriais dos ministérios. Nós não descemos as estratégias ministeriais setoriais, que seria um Estado gestor, centralizador. Sim, exatamente. Essa seria a armadilha que não poderia cair nela, exatamente. Então, o nome ficou sendo Projeto de Nação, porque já é um nome consagrado. Se a gente já vai propor uma política nacional, como é que todo mundo confunde política nacional com política partidária, já iam achar que era coisa de partido. Não, então vão achar que você está preparando a próxima campanha para alguém. Então, é projeto de nação. Qualquer partido que não seja de ideologia radical de direita e de esquerda pode estar de acordo com a sua visão, né, e adaptar o projeto às suas necessidades. Legal. Então, esse foi um pressuposto que vocês conseguiram chegar a essa conclusão. De novo, quem consegue ser o interlocutor para tocar esse projeto na prática? Para mim, esse é o grande desafio hoje. Quem é na classe política, quem seria o grande interlocutor para tocar isso? O personagem brasileiro que vai fazer isso virar realidade. O interlocutor, como é um projeto de nação, um projeto de Estado, o interlocutor é o governo. Então, se um partido quiser chegar ao governo e colocar isso como um programa, nós não nos opomos. Por quê? Porque esse é um programa apartidário. Ele foi feito sem ter um partido por trás. Agora, um partido que quiser chegar ao governo e quiser adotar isso como programa, faz as adaptações, ele é flexível, que forem necessárias e toca para frente. Tem aqui uma base de um projeto de Estado, um projeto de nação. Então, o interlocutor, como é um projeto de nação, é governo. E agora, esse governo que está aí, que é de ideologia de extrema esquerda, né, não digo todo ele, mas que tem... Se o mentor ideológico é José Dirceu e ele diz que não quer ganhar a eleição, ele quer tomar o poder, então ele é radical. Porque o poder nacional, ele conjuga executivo, legislativo e judiciário. Isso. Esse é o poder nacional. Quando ele fala em ganhar a eleição, é para ganhar o governo, o executivo, ou a maioria no legislativo, mas não o poder nacional. Quem fala em tomar o poder está querendo estabelecer um regime partidário, né, totalitário. O partido tem todo o poder em sua mão, isso é um Estado totalitário, é um Estado ditatorial. Né? Então, esse partido não vai adotar esse programa. Um outro partido qualquer que seja do espectro ideológico de centro
e não confundir com o Centrão, quando eu falo centro, e mais adiante nós vamos ver qual é o perfil ideológico desse projeto. Se você tiver condições de projetar aquele slide com os temas estratégicos e os eixos, nos facilitaria aqui. Senão, eu vou ler aqui a sequência de... Vamos ver se a nossa produção consegue inserir. Mas a Verônica vai complementar aqui. Tá legal, vai lá. Complemento para esse raciocínio de quem deveria ser o ator. O general expôs qualquer órgão do governo que queira abraçá-lo no âmbito do seu eixo estratégico. Mas, em termos de governo executivo, seria muito interessante, a gente até discutiu isso, uma secretaria, ou até com status de ministério, tipo a SAI, né? Secretaria de Assuntos Estratégicos, que a gente tinha, e também não levou avante por conta das mudanças aí. Mas uma estrutura de um ente ligado ali ao governo federal que pudesse capitanear, capilarizar as diferentes propostas, os diferentes eixos, os diferentes negócios de cada um dos ministérios. Vocês tocaram num ponto aí interessantíssimo, né? A gente falou, quando vocês tocaram na questão de Secretaria de Assuntos Estratégicos, nós tivemos nessas SAIs alguns caras que são brilhantes com capacidade de intelectual e capacidade até de gestão e de formulação. Posso citar aqui, a questão não é de gosto ou não gosto por cada um, mas pela capacidade deles. Você teve ali Roberto Mangabeira Unger, um cara brilhante. Você teve ali o Wellington Moreira Franco também, um cara brilhante. Tem gente que tem a restrição política a ele, mas ele é um cara brilhante na articulação política. E o general Mainar Santa Rosa, que é outro desse que eu apontaria como grande estrategista militar brasileiro, que acabou não sendo ouvido, né? Então, a gente aqui no Brasil tem uma dificuldade da máquina governamental de aderir a essa visão de gestão estratégica. Por que que isso acontece, gente? Agora, quando eu vou ler aqui os temas estratégicos, e você vai ver que no eixo governança nacional, nós temos uma proposta de um sistema integrado de gestão, que seria o NASAI, um centro de governo. Não é para impor políticas setoriais, essas são por ministérios, mas era para ele coordenar as políticas dos ministérios para que seguissem no rumo dos objetivos do projeto. Porque não adianta um ministério querer atingir um objetivo que esteja diametralmente oposto ao objetivo do projeto. E você teria um gestor dentro do governo para cuidar das questões maiores da política pública, né? Centro de governo. Centro de governo. Orientar e coordenar a elaboração das estratégias setoriais, de modo que elas estivessem coincidentes e convergentes com os objetivos nacionais. Só isso. Isso seria acima da Casa Civil, não seria? Isso seria acima... A Casa Civil é da coordenação política. Essa seria a coordenação da estratégia nacional, coordenação do projeto de nação, do projeto de Estado, a coordenação estratégica. Agora, a coordenação política é outra coisa. Não pode ser... quem vai tratar da estratégia nacional não pode estar envolvido com política partidária, tem que estar fora dela. São funções diferentes, né? Que a gente aqui no Brasil mistura tudo e acaba não fazendo direito nem uma coisa nem outra, né? Não faz nem articulação política e nem faz política estratégica. Nós já tivemos, por exemplo, no tempo do regime militar, que tinha os programas nacionais de desenvolvimento, eles ficavam no Ministério do Planejamento. Era o Ministério do Planejamento. Ele fazia a coordenação estratégica dos ministérios para cumprirem aquele Programa Nacional de Desenvolvimento. E, com isso, o Brasil foi para frente, né? Então, não vai dar para projetar aí, não, né? Então, eu vou ver aqui o seguinte. O projeto, nós temos que partir daquelas atribuições básicas de um Estado. Quais são as atribuições do Estado com relação às suas responsabilidades perante a nação? É a gestão estratégica, não gestora e centralizadora, mas sim facilitadora e indutora. Mas é uma gestão estratégica, facilitadora e indutora. O desenvolvimento nacional, a segurança interna e externa e o bem-estar. Então, essas são as atribuições básicas de um Estado. No projeto de nação, elas deram origem a 7 eixos estruturantes,
onde se distribuíram aqueles 37 temas estratégicos. Então, nesses 7 eixos estruturantes, estão distribuídos os 37 temas estratégicos. Quais são esses eixos estruturantes? Geopolítica mundial, e aí tem 6 temas estratégicos. Governança nacional, e aí tem 5 temas estratégicos. Depois vem o outro eixo, é o desenvolvimento nacional, aí vai do 12º tema estratégico ao 22º, são 10 temas estratégicos aí, ou 11. O outro eixo é ciência, tecnologia e educação, e aí temos mais 6 temas estratégicos. Saúde, temos 2 temas estratégicos. Segurança e defesa, temos 4 temas estratégicos. Segurança pública, temos 3 temas estratégicos. E eu vou ler aqui os temas estratégicos. Dentro da geopolítica mundial, tema nova ordem mundial multipolar com predominância de Estados Unidos e China. Esse é o tema que deu origem à incerteza crítica. Como é que vai estar o Brasil com relação à nova ordem mundial em 2035? Sim. Essa incerteza crítica, né, e foi estabelecida uma consulta popular, foram 2.500 respostas, eles colocaram a hipótese, votaram as hipóteses, colocando qual seria a situação mais provável ou mais otimista para o Brasil em 2035 com relação à nova ordem mundial. Então, isso deu origem ao cenário temático e deu origem ao objetivo. Entenderam? Os temas partem de uma incerteza crítica e daí para um mini cenário temático desse tema para 2035 e daí os objetivos. Eles vão se desenvolvendo e desenrolando, né? É isso. Na geopolítica mundial, quais foram os temas estratégicos? Nova ordem mundial, que eu já falei, multipolar, o movimento globalista mundial, o futuro da democracia no Ocidente, como é que estará isso em 2035? A soberania e a outros do Brasil no seu entorno estratégico, a situação da economia mundial e a demanda mundial por alimentos. Isso geopolítica mundial. Governança nacional, estratégia nacional, é o próprio projeto de nação. Como é que estará ele em 2035? Né? O sistema integrado de gestão, é o centro de governo. Aliás, existe um centro de governo, só que ele está na Casa Civil, não tem nada a ver. Sim, está no lugar errado. É até uma das vamos dizer, exigências da OCDE, parte é ter um centro de governo. Então, nós temos, mas está perdido ali. Aliás, porque o que a gente vê é que nós não temos programa nenhum de governo. Então, como é que adianta ter centro de governo? Qual o programa de governo? A não ser programas específicos de ministério que nós temos. Outro tema estratégico da governança nacional, evolução do IDH nacional até 2035, corrupção no Brasil, coesão nacional e sentimento coletivo de pátria. Outro eixo, desenvolvimento nacional, modelo de desenvolvimento econômico do Brasil, infraestrutura econômica, como é que vai estar a nossa infraestrutura econômica em 2035 distribuída, a matriz energética brasileira, o Brasil no comércio exterior, o agronegócio, a indústria, a exploração mineral no Brasil, bioeconomia, turismo, custo Brasil e PIB per capita do Brasil. São esses os temas do eixo desenvolvimento nacional. O quarto eixo, ciência, tecnologia e educação. Ciência, tecnologia e inovação no Brasil em 2035, acesso à internet, ensino básico no Brasil, educação superior, educação profissional e tecnológica no Brasil, ensino técnico no Brasil. Depois vem saúde, sistema de saneamento básico brasileiro, sistema de saúde no Brasil. Penúltimo eixo, segurança e defesa nacional. Segurança, defesa e projeção do Brasil em face de restrições internacionais no campo militar, científico e tecnológico. Evolução da inteligência estratégica brasileira. Defesa cibernética no Brasil. Depois vem o eixo segurança pública com os 3 últimos temas. Segurança cibernética nos setores de segurança pública, social e econômico-financeira, situação da segurança pública no Brasil e sistema prisional brasileiro. Então, veja, nós levantamos 102 temas, depois reduzimos para 60, porque não adianta ter 37, já são muitos, mas é um programa de ação, não é um programa de empresa, não é um programa nem de um ministério, é de nação, por isso 37 temas. Aí chegamos aos 37 temas, né?
cada tema desse tem, no projeto, uma incerteza crítica que vai perguntar o seguinte: como é que o Brasil estará em 2030 com relação a esse tema, por exemplo, ensino básico? Como é que ele evoluiu? Aí tem a consulta Algorithm, né, que foi feita em todo o território nacional, 2.500 respondentes. Tivemos que suspender a consulta e 3.500 ainda estavam fazendo, mas tivemos que suspender para tocar o projeto, né? E aí você tem, para cada tema estratégico, você tem um cenário temático. Como é que a gente quer que o Brasil esteja em 2035, sem ser utópico? Do jeito que está agora, que veio pela consulta, o que vai ser possível de melhorar ou de manter como está, né? E daí surgem, então, os objetivos para chegar naquele cenário temático alvo. E aí vem os objetivos, as diretrizes e os óbices. No final, que nós temos 37 cenários temáticos, nós fazemos um cenário integrador, que junta tudo isso. Então, são 16 páginas, está lá no início do projeto de nação. Então, o projeto de nação tem, no início, uma apresentação, um sumário e aquela visão de futuro que a Verônica falou aqui. A primeira parte, né, tem o cenário integrador, que Brasil 2035, que integra aqueles 37 cenários temáticos, são 16 páginas. Depois vem a parte, o grosso do projeto, propriamente dito, que são os temas estratégicos que eu falei aqui naqueles 7 eixos temáticos, 7 eixos, né, estruturantes. Cada tema estratégico tem uma incerteza crítica e um cenário temático para 2035. E daí surgem os objetivos políticos ou nacionais por temas, às vezes um tem um objetivo, outros têm dois, as diretrizes político-estratégicas e os óbices. Então, esse é o projeto de nação. Você quer ver uma coisa, para concluir aqui minha parte, depois nós vamos para as perguntas. Para vocês terem um exemplo, quando vocês chegam naquele tema estratégico número 3, que é o futuro da democracia no Ocidente, o que está lá no projeto como incerteza crítica é o seguinte: o futuro do regime democrático no Brasil em 2035, diante da cisão político-social evidenciada nas democracias ocidentais desde o início do século. Vejam qual é o cenário temático que nós colocamos lá. Após um período de turbulências, em que a sociedade pressionou por mudanças estruturais no sistema de educação e no sistema político, surgiram novas lideranças, já estão aparecendo, hein? Que ocuparam espaços onde prevaleciam as antigas lideranças patrimonialistas fisiológicas. Vejam que esse é o cenário que a gente procura melhorar. Sim, que está evoluindo, está em evolução isso aí. Em grande medida envolvidas... Então, prevaleciam antigas lideranças patrimonialistas fisiológicas, em grande parte envolvidas em corrupção. Isso não é o Brasil de hoje? Exatamente. Existem nichos em que essas... Isso em 35, eu estou lá em 35. Ainda existem nichos em que essas últimas lideranças exercem poder de influência, mas não há como negar que, em 2035, o regime democrático está mais estável. A gente tem que ter uma proposta otimista. Sim. Da mesma forma, houve o enfraquecimento das políticas de ideologias radicais, reduzindo a cisão social e aumentando a coesão. Tudo isso elevou a capacidade do Brasil para enfrentar os desafios do jogo do poder mundial. Então, desse mini-cenário, ou cenário temático, surgiu um objetivo. Qual é o objetivo desse tema, o futuro da democracia? Objetivo: fortalecer a democracia por meio de reformas institucionais que saneiem as disfuncionalidades do Estado, neutralizem a corrupção, o poder de ideologias radicais de qualquer natureza e valorizem o civismo e o liberalismo econômico com responsabilidade social. Depois do objetivo, vem as diretrizes e os óbices. Então, vamos lá para as perguntas aí. Legal, esse objetivo ficou bem interessante. Como é que fica inserido esse projeto estratégico de nação para ajudar o Brasil a resolver a mais grave crise institucional da história em que ele está mergulhado agora? Como é que a gente começa a desatar esse nó, Verônica e Luiz Eduardo da Rocha Paiva? O que acontece é o seguinte: nós temos o projeto de nação, o horizonte temporal 2035, a gente tem que se colocar lá. Então, o que acontece num projeto de Estado dessa natureza?
Você tem lá na frente um objetivo para atingir em 2035. O Senado sofre evoluções nesse caminho até 2035. Essas evoluções, muitas vezes, nos obrigam a mudar um pouco uma estratégia. Não o objetivo lá, mas mudar uma estratégia ou aperfeiçoar uma estratégia. Ou criar um objetivo intermediário antes daquele objetivo final. Tá. Então, o que nós temos agora é uma crise política com uma cisão ideológica e institucional no país que está prejudicando o nosso desenvolvimento. O que a gente tem que ter agora, isso é um problema político. Nós temos que ter uma solução política, que está difícil. Nós temos várias lideranças, né, que elas tinham que se juntar no Congresso e fazer uma atuação de resistência e de influência dentro do Congresso para mudar as coisas lá dentro. Agora, para isso, precisa ter povo na rua. O povo precisa voltar à rua de forma pacífica, ordeira, legal, mas pressionando, porque povo na rua mexe com o político. Isso é verdade. O povo na rua mexeu com o político no dia 19 de março de 1964, na maior manifestação, relativamente a maior manifestação política que nós tivemos até hoje, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, numa cidade que tem 4 milhões e 500 mil habitantes, que era São Paulo, botou mais de 500 mil na rua. Foi mais que qualquer movimento de hoje. Foi gigantesco. E na mudança que facilitou a redemocratização, aqueles movimentos de rua, né? A partir de 1975, pela anistia, até pelas diretas já. Movimentos de rua derrubaram Collor, derrubaram Dilma e fortaleceram a Lava Jato. Isso tudo foi movimento de rua. O descalabro que aconteceu dia 8 de janeiro, não sei como, aquele vandalismo, aquela coisinha, porque exatamente não tinha uma liderança política. Aquilo era um movimento político. Por que os políticos estavam no recesso, não apareceu nenhuma liderança política para chegar ali e dizer, olha, acabou. Né? Não temos como mudar o que está aí. Né? Surgiu de um processo legal. Se houve ou não alguma distorção no meio desse processo, não ficou comprovado, então tem que se cumprir o que foi feito. Mas não, toda a responsabilidade em cima de Forças Armadas, quando era um movimento político. Os políticos estavam no recesso parlamentar. Ou então não queriam colocar o mandato em risco, tá? Porque já estavam sendo ameaçados de não assumir. Então, é um movimento na rua que tem que voltar, e nós já vimos que podemos botar a gente na rua, e essa gente, não é que eles vão fazer, eles vão promover a mudança, porque eles vão pegar esse centrão que está fisiológico, do jeito que está, e pensar 2 vezes se deve continuar assim ou não. E uma coisa muito interessante, já tem um movimento, Suzana, marcado para o dia 16 de março. E a gente conversa com essas lideranças de maneira informal, e o que elas querem, Luiz Eduardo e Verônica, é exatamente uma pauta mais concreta. A gente vai para a rua em que sentido? É só para pedir o impeachment do presidente da República? Isso é muito pequeno, isso é muito pobre, né? A gente tem coisa muito mais rica para tocar. Então a gente precisa colocar na cabeça do político que tem coisa positiva para construir. Acho que isso fica inserido dentro desse projeto estratégico de nação, né? A própria anistia, isso que é um instrumento de pacificação nacional. A própria anistia, a parte de soberania. Se bem que isso é um pouco difícil de entender, né? Nós temos um presidente que defende que as decisões tomadas em fóruns internacionais sejam aplicadas no Brasil sem passar no Congresso Nacional. Exatamente. Isso é colocar a decisão do futuro do Brasil na mão de gente que nem brasileira que está lá no Conselho de Segurança da ONU, nem brasileiros são. Como é que eles vão votar sobre o nosso futuro e nós vamos aceitar sem passar nos nossos representantes? Os nossos representantes não estão no Conselho de Segurança da ONU, estão. Muito interessante isso, mas eu já sinto essa demanda. Então já tem uma manifestação marcada para 16 de março, só que o pessoal está naquele ritmo, ainda não sabe o que fazer, né? O Lenin, Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, na União Soviética, escreveu lá um livro, O que Fazer, né? Tinha diretrizes para tocar politicamente. Talvez a gente esteja precisando disso, né, Suzana? Gente que aponte o caminho político, né? E eu acho que o Instituto Sagres, ele traz essa informação, né, que ele pode trazer para a população. Por isso que eu até perguntei de cursos e treinamentos, porque eu acho que seria importante a população ter um esclarecimento maior
E a gente vê que falta, que a população quer mudança, entende dos problemas que tem no Brasil, não quer que permaneçam, né? Problemas como foram citados aí em vários dos temas, né? Questão de corrupção, né? Aí eu cito também crime organizado, que eu acredito que dentro desse projeto de nação tenha um projeto para combater isso, que tem crescido muito. E aí a gente tem diversos problemas de segurança pública que a população não aguenta mais, vê assim, homicídios, assaltos, e tudo isso eu acho que a população quer uma saída. Agora falta se organizar e dizer como que a gente vai buscar isso, né? Pelo meio democrático. Sim, sobretudo pelo meio democrático e pela defesa da liberdade, que eu acho que é o ponto intransigente Essa do qual não pode abrir manifestação mão. de 16 de março, Serrão, você que tem contato com políticos de direita, quando eu falo de direita, não é extrema-direita, não. Né? Políticos de direita. Eles fazem isso, montar essa pauta. A solução aí é pelo político, mas o político mobiliza o popular. Sim, esse é o ponto. Por isso que isso que a Suzana falou aí, essa sugestão que ela deu para vocês, ela é muito interessante. Como é que pode pensar uma popularização de alguns desses cursos que vocês possam dar, talvez um nível um pouquinho mais baixo, para ter mais multiplicador. Que eu acho que eu sinto que no Brasil a grande dificuldade hoje, as pessoas querem aprender, tem uma demanda por melhorar a coisa, mas ela não sabe o que fazer. Falta o livro do Lenin aqui no Brasil. Estou brincando o livro do Lenin, né? Mas o Lenin formulou o que fazer e fizeram. E fizeram uma revolução, fizeram a coisa lá no modelo deles. A gente aqui tinha que ter um modelo brasileiro que fizesse também, né? Puxasse isso e que não fosse o líder. A gente aqui fica sempre delegando tudo para um líder resolver o problema. E a gente sempre entra pelo cano nisso. Não é assim. Não tem sassamo-tema para resolver. Não tem sassamo-tema para resolver, para ser o salvador da pátria, né? Mas, Serrão, você quer uma coisa? Eu vou mostrar para você aqui as premissas que nós seguimos. Premissa é o seguinte: antes de começar o projeto, nós vamos seguir o seguinte caminho. Sim. Desse caminho. Não fugir deles, né? É isso, né? Olha só. Premissas do projeto: pautar-se pela Constituição Federal e todas as normas legais. Ser apartidário, sem radicalismo ideológico e social de qualquer natureza. Ele é apartidário, mas o projeto pode ser incorporado por um partido, é legítimo. É independente, vai ser independente de governo de turno, por ser um projeto de Estado com horizonte temporal que ultrapassa várias gestões, era 2035. Não acabado, estando aberto a atualizações, já foi feita uma. Ver o Estado como indutor e facilitador e não gestor e centralizador. Agora, olha só o perfil ideológico do projeto. Preconizar liberdade política e econômica com responsabilidade social, isto é, promover oportunidades para os segmentos carentes da população. E conservadorismo evolucionista, que admite mudanças pautadas na experiência, nas tradições e costumes, na cultura nacional e na história da pátria. O projeto é da nação, não é só de nação. Legal, bacana. Essa coisa do conservadorismo que evolui é importante, porque senão fica aquele negócio petrificado. É isso aqui, aí vem o conceito de conservador que não muda nada para melhor. Deixa a porcaria como está, né? Isso deve ser conservador. E isso que eu coloquei aqui, eu li num livro de um conservador, eu não me lembro quem é, mas eu li num livro. Isso parece Bertrand Russell, né? Parece. Não é mobilista. Né? E não... O projeto é da nação, sociedade civil e Estado. Não tem dono, apenas autores. Preconizar a existência de um centro de governo, olha aqui. Esse centro de governo para orientar e coordenar a elaboração e implementação das estratégias territoriais. Orientar e coordenar, não é impor, né? De modo a garantir a convergência com os objetivos nacionais do projeto e suas diretrizes político-estratégicas. O caminho, cada um vai escolher. Mas tem que chegar todo mundo junto. Muito interessante essa coisa do centro de governo, né? O quanto, se isso existisse, não aliviaria o próprio costado do presidente da República, né? Tiraria dele muito, ele ficaria com outro papel político muito mais nobre do que eu ficar ali de pretenso gestor, que ele nunca consegue ser. O cara finge que manda e ninguém obedece, o cara fica sentado ali, como o Bolsonaro usou a imagem uma vez, é a cadeira elétrica do Palácio do Planalto, em que o cara fica sentado ali, pensa que está mandando e todo mundo manda nele e as coisas de governo não acontecem, né?
E o lugar desse centro de governo seria a NASAI, mas uma SAI que tivesse o status de ministério e que faria a coordenação, coordenação estratégica do governo. Né? Na SAI é que seria elaborado o projeto de E ela, nação. sendo ministério, ela teria papel executivo, né? Ela teria força para tocar o barco. Né? Exatamente, como coordenador. Né? Como acontece nas instituições, você tem o Estado-Maior, né? A SAI seria o Estado-Maior operacional, vamos chamar assim. Então, não descer o projeto, não descer aos níveis estratégicos setoriais, evitando a descentralização e restrição da liberdade de ação nos níveis estratégicos ministeriais setoriais. Então, foi isso aqui, e a Verônica tem algumas considerações finais antes da gente voltar às perguntas. Legal, vamos lá. Procurar aqui ser bem rapidamente. Os senhores estão notando que um caderno, só o caderno de consulta aberta que foi para a sociedade, um caderno de 100 páginas. Então, o que a gente tem? Nós anotamos algumas partes que são extremamente relevantes, que elas mostram, elas caracterizam o que é o projeto de nação. Por isso que a gente está se detendo a ler algumas partes, porque para trabalhar todo esse contexto, a gente precisaria de muito mais horas, um dia todo. Notemos, por exemplo, a gente anotou aqui, que é bom lembrar que nós estávamos em 2022. O país vivia um ano de eleições majoritárias e o cenário era marcado pela disputa eleitoral, agravada pela divisão ideológica ainda hoje presente na sociedade. Havia e ainda existe um perfil ideológico, tendencioso e fisiológico em grande parte da mídia. Isso nos trouxe alguns movimentos que, pela pouca experiência da gente com a mídia, foram surpreendentes, mas foram muito bem-vindos, porque, pelo que eu vou falar agora. Por isso, vários órgãos e profissionais da imprensa, você não acompanhou isso, divulgaram o projeto de nação com críticas totalmente improcedentes e até maldosas, feitas, nós concluímos isso depois, por quem não havia lido nem o texto do projeto. Para tanto, a partir daí, a nossa divulgação do projeto e as respostas à mídia constaram veja que a gente precisou avançar, conferências, entrevistas, vários representantes da imprensa foram recebidos pela gente no Sagres. Dali entenderam a proposta do projeto da nação. Com mensagens também escritas após o lançamento, isso foram alguns meses respondendo à imprensa. Acabou se saindo tudo bem. Um outro ponto importante que nós gostamos sempre de destacar, até porque aconteceram críticas nesse sentido. O custo do projeto para o Estado, para o governo, foi zero. Zero. É isso que é importante ressaltar. Não teve recursos financeiros nenhum. Inclusive, todos os nossos, ali em torno de 40 colaboradores, trabalharam no engajamento, na fé, na crença de que na grande oportunidade de pensar o Brasil de maneira estratégica. O projeto, ele se destacou toda vez que a gente foi a público falar nisso, que é um projeto flexível e pode, aliás, não só pode, ele deve ser adaptado, atualizado, conforme a evolução do cenário, não é estático, evolui. Então, precisa dessas evoluções de cenário, por exemplo, para uma nova SAI, ou algo que eu vou até destacar daqui um pouquinho, que está acontecendo agora. Governos de qualquer linha de pensamento não terão dificuldade em adequá-lo e dar continuidade, a não ser que esteja posicionado num radicalismo de direita ou de esquerda. A esses, provavelmente, a proposta do projeto de nação não lhes caberá. O trabalho foi totalmente voluntário, já falamos, sem remuneração, feito por esses profissionais, nós acabamos pagando, desembolsando, o Sagres desembolsou alguns recursos para quem?
para 2 especialistas técnicos que tabularam todo aquele caderno de 100 e poucas páginas, que foi o resultado da consulta. Tá? Os senhores tendo mais interesse em conhecer alguma coisa do caderno de consulta, foi muito interessante, e o general falou uma coisa que eu quero destacar. Houve um engajamento tão grande da sociedade na iniciativa privada, no âmbito acadêmico, estudantes, educadores, agronegócio, que nós precisamos, pelo tempo que precisava ficar pronto, nós tivemos que interromper ainda com 3.500 e poucas pessoas respondendo o caderno, porque a metodologia ela permite que se faça 3, 4 temas ou menos, pare ali, salve e continue no dia seguinte. Tá? Então, o único pagamento, a gente já falou sobre esse caderno. O caderno tem, também já foi falado, mas eu queria destacar que, à medida que a gente foi consolidando aqueles 100 e poucos temas, até chegar aos 37, cada um com sua incerteza crítica, cada um com hipóteses, 3, 4, 5, 4 no mínimo, de 4 a 7 hipóteses, as perguntas de como estará o Brasil, e a gente colocou muitos indicadores nas hipóteses e tal. Portanto, eu tive um professor acadêmico de uma universidade federal, foi até o FERSA, é bom falar o nome aqui, que foi o Barcelona, Universidade Federal de Natal, né, fica lá em Mossoró, voltada para o agronegócio, que o professor disse o seguinte: eu tenho aqui 37 temas de teses de mestrado. Pô, que legal. Muito bacana, isso para a gente foi assim, um retorno positivo muito grande. Formulamos 4 a 6 hipóteses, a 7, tivemos alguma outra com 7 hipóteses. Dos representantes, dos respondentes, né, sobre cada uma das hipóteses, muito importante levar isso em conta, deixava bem claro lá a visão mais provável, tá? A situação do Brasil, a situação mais provável e a situação mais vista sem ser utópica. Aí foi interessante que alguns estudantes foram ler o que seria o Brasil da utopia, o Brasil utópico, para que pudesse responder com maturidade. Cenários temáticos foram visões de cada um deles ali com o seu pequeno cenário temático, tema, buscaram manter situações positivas já alcançadas ou melhorar aquela ou manter aquela situação. Por exemplo, um tema está muito bem posicionado. Aquele tema, né, que o Projeto de Nação se comprometer a fazer tudo para manter e melhorar o que for possível. Desses cenários temáticos surgiram, o general Rocha Paiva já falou, os objetivos políticos e as diretrizes político-estratégicas. Um ponto de destaque rapidamente aqui. Alguém também foi feedback para nós. Já conhecemos muitos projetos de Estado, muitos projetos de nação, porém nenhum que aborde as diretrizes estratégicas e os respectivos óbices para cumprir aquelas diretrizes. Então, nisso ele tem um diferencial e ficou um projeto muito rico, uma proposta de projeto de nação muito rica. Legal, ficou uma coisa bem real, né? Nosso tempo, a tirania do tempo implacável está acabando. Eu queria que a gente fizesse uma amarração, então. Isso, e uma divulgação, vocês deixarem como é que as pessoas podem procurar depois esses dados para a gente avançar com isso. Primeiro ponto de procura, site do Sagres, encontra tudo lá. Porém, além de encontrar no site, podem nos procurar. Lá a gente tem o endereço de todos os diretores, o endereço telefônico de todos os diretores, todas as áreas. Temos o contato do Sagres, site, e-mail, pode nos procurar até para eventuais apoios, né, parcerias de apoio para a implementação 1 ou 2 ou mais temas. Agora, destacando também, Serrão, para a gente não encerrar sem esse importante ponto, em meados de outubro de 2024, o Ministério do Planejamento promoveu aí uma tomada pública
de subsídios para o que se chamou de Estratégia Brasil 2050. E a gente disponibilizou para o Ministério do Governo atual, foi recebido, a gente trocou algumas ideias com algumas pessoas lá, e depois a gente não tem mais retorno, provavelmente estão consolidando alguma coisa. Mas, como se diz, é apartidário, atemporal, então, que sirva para o Brasil, não para este ou aquele governo. Legal, a colaboração foi dada, isso que é importante. O horizonte temporal deles é 2050, né? Eu espero que eles não estejam mais lá em 2026. A ironia cabe. Vamos lá, a ironia e a torcida. É interessante. Muito bem, gente. Quero agradecer demais a vocês pela participação no nosso Política em Alto Nível. O programa é para discutir exatamente temas dessa envergadura, com o nível de debate que é necessário no Brasil. A gente tem que melhorar muito o nosso nível de discussão sobre a coisa pública para esse país andar direito. Que hoje, do jeito que a gente está atravessado. Maria Verônica Corilli, Luiz Eduardo da Rocha Paiva, valeu demais conversar com vocês e com a minha querida amiga Suzana Duval. Vamos lá. Obrigada. Grande abraço, fiquem com Deus. Semana que vem a gente vai estar de volta aqui pela TV The News com Política em Alto Nível, todo sábado, meio-dia. Você pode ter certeza que você não vai ouvir abobrinha no nosso programa. Aliás, já confundiram até a abobrinha ou a abóbora com picanha. Não, aqui você só tem carne de alto nível. Grande abraço, fica com Deus, até o próximo programa.